Olá pessoal, tudo tranquilo? Seguindo essa sequência aqui sobre panificação, hoje vou fazer um pão de centeio, que é muito comum aqui na Alemanha, que chama Roggenbrot. No caso aqui eu vou fazer uma versão um pouco mais rápida dele, que ele usa também um tipo de fermento que chama Sauerteig, que demora em torno de 3 a 4 dias para ficar pronto. Se fazer uma versão mais comum usando fermento normal mesmo. Para começar nosso pão, eu vou fazer um processo primeiro, antes, chama autólise, que eu vou misturar a farinha de centeio, a farinha de trigo comum com um pouco de água e vou descansar por pelo menos 1 hora. Esse processo que parece um pouco com o processo de fazer massa prévia, só que a massa prévia vai fermento também nesse pré-descanso, tem uma função completamente diferente, porque essa pré-fermentação ajuda na trama do glúten, desenvolver melhor o seu pão, etc. Esse processo de autólise é somente para melhorar a qualidade final do seu produto, que é muito tranquilo, muito fácil de fazer. Aqui eu tenho 100 gramas de centeio e farinha de centeio. Aqui eu tenho 150 gramas de farinha de trigo comum. E aqui eu tenho 250 gramas de água. Então fica a proporção que é igual. Aqui eu tenho 250 gramas de farinha no total, 250 gramas de água. O que eu vou fazer aqui é misturar os dois. Eu vou misturar até ter uma mescla, até unir todos os ingredientes aqui, tampar e deixar descansar por 1 hora. Depois que a massa descansou mais ou menos 1 hora, nossa mescla de centeio com farinha de trigo, eu vou misturar agora todos os ingredientes no cibol da minha batedeira. Caso fazer em casa, você mistura na mão mesmo. Caso o sal foi aqui junto com misturado com a farinha. Esse pão de centeio em geral, você sempre vai usar a farinha de trigo junto com ele, porque o centeio, a qualidade do glúten do centeio não é tão boa quanto a qualidade geralmente de uma boa farinha de trigo normal. Principalmente pela falta de harmonia que tem nas duas proteínas que formam o glúten do centeio. Então sempre que você vê algum pão com centeio em geral, ele vai vir com uma parte também de farinha de trigo para equilibrar essa desarmonia que o glúten do centeio tem. Então vou mostrar tudo aqui e bater mais ou menos 3, 4 minutos na mão até ficar uma massa bem homogênea. Para você ver a qualidade biológica, ele tem que esfarelar quando você apertar ele. Você vê que ele está bom, ele está um prazo de validade legal. Se você apertar ele vira uma pasta, esmaga, daqui ele passou do prazo de validade dele já. Muito bem, a massa ficou bem lisa e homogênea. Ficou bem legal, ó. Então essa é a textura que ela tem que estar mesmo. Tem que ficar levemente pegajosa, mas esse é o normal. Nós vamos cobrir aqui e deixar ela descansar pelo menos 1 hora. Ela vai mais ou menos dobrar de volume. Beleza? Então a massa fermentou bastante, dobrou de volume. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou tirar ele do bol. Vamos gasificar ele primeiro. Na bancada aqui vamos colocar um pouco de farinha. Vamos colocar um pouco de farinha até ela ficar menos pegajosa possível. Somente por fora da massa mesmo. Beleza. Então, vamos colocar aqui uma bandeja com papel manteiga. Vamos transferir a massa para dentro dela. Vou moldar aquilo, ficar bem firme. Você viu que eu não fiz nada com a massa, a gente tirei ele do bol. Eu moldei ela aqui de leve com a mão mesmo, sem nada demais. Aqui eu vou cobrir ela, deixar descansar mais ou menos uns 30 minutos. Nós vamos levar para o forno. Depois de 30 minutos, ele cresceu bastante. Vamos polvilhar aqui com farinha de trigo. Depois de polvilhada, eu vou fazer uns cortes transversais. Depois dos cortes transversais feitos, vamos deixar ele ir para o forno a 210 graus por mais ou menos 50 minutos. Então, depois de 50 minutos no forno, o pão ficou show de bola, tem uma coloração bem legal. Então, vamos partir aqui no meio para vocês verem. Quando ele sai do forno, ele sai um pouquinho bem firme em volta, mas depois deixa ele esfriar. Fica na sua super legal. Como é que fica o interior dele? Super macio, ó. Ele é coberto com pano de prato, geralmente dura 4, 5 dias tranquilamente.
que eu fiz um pão um pouquinho gigante, vamos dizer assim, pelo tamanho dele, mas que em casa dura alguns 2, 3 dias no máximo, né? Beleza? Gostou? Curte, compartilha. Um abraço, até o próximo.